Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudação fraterna a você que nos acompanha no Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos projetar aqui da Marlene Viegas, que chamou a atenção da gente, olha. Hoje, dia 3 de outubro de 1804, né, foi quando Allan Kardec nascia na cidade de Lyon, na França, como Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Depois, mais tarde, né, ficou conhecido como Allan Kardec. Então, nós estaríamos comemorando aí 222 anos, não é? Do nosso codificador, do nascimento do nosso codificador. Obrigado, Marlene, não é? A gente já estava atento aqui para fazer o destaque. Então, nossas boas-vindas à querida Luziane, que hoje está substituindo a nossa Cris Drux, que está numa outra atividade, não pôde estar conosco. Damos as boas-vindas também às nossas intérpretes para Libra. Nós temos aqui a Juliana, que está conosco, e creio que a Elaine deve chegar por aí, né? E os nossos convidados de hoje são Joédla Rodrigues de Lima, coordena o Departamento de Estudos e Prática da Mediunidade da União Espírita Cristã, em Patos, na Paraíba, e colabora com as atividades assistenciais de Nosso Lar Tio Juca. É palestrante espírita e autora do livro Estratégias do Amar. E também contamos com o nosso querido Luciano Alencar da Cunha, que é colaborador na assessoria jurídica da FEB, advogado, professor, empresário. Os nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão simultânea. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos a esse estudo do Livro dos Espíritos, nessa data tão especial, como o Carlos sinalizou. Gratidão, Carlos, por este momento de aprendizado. Cumprimentamos os nossos queridos convidados, a intérprete para Libras e todos vocês que estão aqui chegando. Vamos seguir juntos nesse estudo maravilhoso desta obra que inaugura a nossa codificação espírita, inaugura o nosso espiritismo. Hoje seguiremos com o estudo da segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma, com o tema Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas, perguntas 413 a 418. Muito bem, antes da primeira pergunta, nós vamos mostrar aqui também o que a Renata Amorim comentou, passando aqui para agradecer a todos os responsáveis por este estudo maravilhoso. Ele é maravilhoso porque vocês participam, vocês acompanham, vocês estudam antes, não é? Vocês apresentam perguntas coerentes. Então, a gente fica muito agradecido também, viu, Renata? A todos vocês que estão acompanhando. Ela diz, comecei a assistir em maio e venho maratonando. Já alcancei estou quase alcançando também o estudo do ESD, não é? Muito bem. A gratidão é recíproca, estamos juntos aqui aprendendo, né? Como a Luziane sempre destaca, nós estamos aprendendo juntos. E vamos aqui dar continuidade ao assunto, então. Hoje a gente vai tratar das visitas espíritas entre pessoas vivas, não é? Joédla, questão 413 do Livro dos Espíritos, ali diz assim: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É dessa forma mesmo? Fechado seu microfone. Inicialmente, eu quero dar boa noite a todos. Essa realmente é uma noite maravilhosa, né? Muito especial estarmos juntos. E eu também quero dizer que a oportunidade de olhar para essas questões me abriu para ângulos que eu não tinha percebido, Carlos e Luziane. Eu agradeço muito pela oportunidade das reflexões, e eu tenho dito também que eu acho que, com a pergunta dos internautas, dá para fazer um Livro dos Espíritos, tomo 2, porque as perguntas são muito bem feitas e muito oportunas, né?
Então, vamos para a questão, né? Vamos agora nos ater à questão que nos foi solicitada. Então, a questão 413 vai trabalhar a questão da emancipação da alma, né? Nesse momento do sono, e Kardec vai perguntar assim, parece que nós temos duas existências simultâneas. Essa é uma característica da doutrina espírita, porque ela está com base na dualidade. Ela enxerga a dualidade, ela enxerga os lados como pares, né? E os espíritos vão dizer a Kardec que, na resposta, né, ele vai dizer assim, no estado de emancipação, prima a vida da alma. Interessante essa questão. Então, nesse estado de emancipação, vai ganhar relevância a vida essencial. Mas não há duas existências. São duas fases de uma só existência. Então, nós não vivemos duplamente. Isso é algo natural. A realidade, quando nós estamos no cotidiano, e a realidade quando nós nos emancipamos da nossa vinculação física durante o sono, por exemplo. Isso é algo muito natural. E a doutrina espírita vai colocar isso em outras questões, quanto essa relação é próxima. Essa é uma característica muito forte na doutrina espírita. Vai colocar que essa inter-relação não vai acontecer apenas nesse estado de emancipação, mas ocorre em outros momentos. Mas eu quero destacar que nessa dualidade, nessa troca, o que vige, o que vigora é a lei de solidariedade. Nós não evoluímos isolados. E nesse momento da emancipação da alma, nós nos encontramos com seres encarnados, com outros irmãos desencarnados, porque o nosso crescimento, ele é profundamente amparado, apoiado pela espiritualidade. E aí a gente vai reconhecer que a doutrina espírita vai dizer, há essa solidariedade, e as relações são um instrumento de evolução. Uma coisa complementa a outra. E nesses encontros, e aí eu não vou me aprofundar agora nesse momento, mas nesses encontros vai vigorar a lei de afinidade, a lei de sintonia, corroborando o que Jesus falou. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde estiver sua energia, sua sintonia, sua vibração, aí define qual é o seu tesouro. E isso ocorre nessa questão que Kardec trouxe da 413. Né? Então, isso vigora junto com todo esse processo de aprendizado, de evolução e de interação, que é a lei da natureza. Excelente, Joedla. E já nas palavras de Joedla, a gente já vai percebendo a finalidade, a funcionalidade de tudo isso, o sentido, a linha de objetivo, e vai nos encantando. São questões que vão nos encantando, como o próprio Livro dos Espíritos como um todo. Uhum. A Marlene concordou com você, Joedla, disse assim, toda vez que relemos tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho, parece que estamos lendo pela primeira vez, de tantas informações que parece que não tínhamos visto. É impressionante. E é mesmo. Então, vamos seguir aqui com o Luciano, na questão 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono, Luciano? Boa noite a todos vocês, irmãs, irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui juntos. E a resposta é afirmativa, sim, é possível. Nesse trecho que nós estamos estudando, o professor Allan Kardec investiga se nós, os encarnados, ditos aqui vivos na matéria, se nós somos capazes, então, de nos visitar durante o momento do sono, durante o momento do desdobramento. E a afirmativa
trazida pelos espíritos é muito rica, porque dizem eles que nós fazemos isso frequentemente e que, inclusive, nós podemos ter pessoas conhecidas, amigos em outros países, em outros lugares, porque a partir do momento que o que dorme é o nosso corpo, nós, enquanto seres conscientes, fora do corpo, enquanto espíritos imortais que somos, nós podemos viajar na velocidade do pensamento e nos encontrarmos com as pessoas que nós conhecemos aqui durante o estado de vigília e também conhecemos outras pessoas no estado de espírito, ainda que essas pessoas também estejam encarnadas. Nós vamos encontrar na obra do André Luiz, por exemplo, muitas situações em que os encarnados se encontram no mundo espiritual, conversam, aprendem, estudam e também, muitas vezes, satisfazem as suas paixões, vão em busca daquilo que o seu coração pede. Então, nós vamos encontrar muitos depoimentos riquíssimos sobre as nossas experiências, as nossas conversas fora do corpo físico. Se nós pudermos aqui também, só a título de ilustração, contribuir para essa reflexão, podemos lembrar lá que o próprio Kardec, na Revista Espírita, traz um símbolo, de forma didática, um exemplo para nós entendermos, como se fôssemos nós uma moeda, né, uma metáfora da moeda, com duas faces. Uma face nossa é a face aqui do estado de vigília, quando nós estamos acordados. E aí nós temos aqui essa nossa personalidade, essa nossa característica, marcada pelas limitações do corpo, dos sentidos físicos e etc. Mas a outra face da moeda é a nossa dimensão espiritual, a nossa individualidade, na qual nós, libertos das limitações do corpo físico, dos sentidos físicos, nós temos até um nível muito mais aprofundado de cognição, de compreensão, de sentido, de conhecimento, e é nessa linha que nós podemos muito aprender, né? Nessa face que nos parece tantas vezes oculta, ela se revela durante o sono do corpo físico, mostrando toda a dimensão da nossa individualidade enquanto espírito mortal. Então, por isso, Luziane, os espíritos nos dizem, sim, é possível nós nos encontrarmos com os outros espíritos que estão encarnados durante o momento de sono, e até muito comum nós fazemos isso quase todos os dias, e quando acordamos no corpo, nós trazemos a intuição daquilo que foi conversado, daquilo que foi feito, daquilo que foi estudado. Então, se nós tivermos atenção com relação a isso, vamos aprender a interpretar a partir da intuição, da lembrança que nós trouxermos da experiência fora do corpo, conhecimentos riquíssimos. Posso até dar um exemplo, já deve ter acontecido com vocês. Alguma vez aconteceu de você, de nós, deitarmos com um problema na cabeça, com uma dúvida, com uma pergunta, e quando nós acordamos, nós trazemos a resposta? Certamente, essa resposta foi colhida na dimensão espiritual e trazida aqui para o universo material através dessa lembrança ou dessa intuição das conversas que tivemos fora do corpo, inclusive com espíritos encarnados como nós. Muito bem. E Kardec, ele vai fazer uma pergunta em seguida aqui, Joédala 415, porque o Luciano falou, a gente traz alguma intuição e às vezes a gente vem até com a resposta, mas a gente não tem lembrança do encontro como um todo, às vezes, não é? Então, a Kardec vai perguntar que utilidade tem essas visitas se nós nos esquecemos, muitas vezes, né, de ter encontrado, com quem a gente encontrou. Verdade. Eu só gostaria de comentar que quando Luciano fez esse exemplo das duas moedas, eu tive essa sensação de liberdade, né? Nesse momento do sono em que nós estamos mais voltados para a questão espiritual, a gente sente aquela liberdade. E muitas vezes, diante de um problema, eu digo nada melhor do que uma noite. Às vezes eu deixo que venha a noite para no outro dia dar a resposta final. Isso ocorre muito comigo, Luciano. Eu acho que com todos mesmo. Então,
olha mesmo, que utilidade podem ter essas visitas se nós a esquecemos? Então, eu acho que esse capítulo, ou essas questões, elas vão nos abrir um leque de percepção, que a gente sai mais dessa materialidade. Porque na resposta, né, ele vai dizer, olha, que geralmente, de ordinário, quando nós despertamos, nós guardamos a intuição do fato, do qual se originam certas ideias, que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nestas confabulações. Então, o nosso cérebro, ele é limitado para registrar as experiências extrasensoriais. Eles registram a experiência no mundo físico, mas no plano espiritual ele é, entre aspas, impotente. Mas esses registros, além da resposta da intuição, ele pode ser registrado em forma de sonhos, de imagens, até às vezes durante o dia vem aquela imagem, a gente tem aquela sensação, essa sensação vaga, né? Ou a gente acorda se sentindo mais fortalecido, com mais coragem. Eu não tenho noção, mas eu ganhei em forças. E aí eu fui olhar um pouco, né, sobre o que nós poderíamos entender sobre intuição. Porque a resposta dos espíritos é: guardais a intuição desse fato. Eu posso não ter a noção completa, mas ela vem como intuição, né? E nós vimos que a intuição, ela é considerada por muitos estudiosos como uma forma de conhecimento que nós temos dentro de cada um de nós. E nós fazemos conexões inconscientes que permitem que, no estado de consciência, tomemos decisões. Mas vamos lá. O que é que os espíritos estão nos dizendo? Estão nos dizendo que, obviamente, podem existir conexões inconscientes, mas essas conexões também podem ser de encontros espirituais, de conversas espirituais, né? Então, eles colocam isso no campo do inconsciente porque não trabalham com a realidade espiritual, mas os espíritos abrem mais para isso. Então, continuando nessa questão da intuição, e eu fiquei pensando, e esse capítulo me abriu para isso, desculpa, esses itens me abriram para isso, como eu posso aprimorar essa intuição? Porque, pelo que nós percebemos até agora, nós, durante o sono, nos encontramos, né, com seres que também estão encarnados como nós, também espíritos que estão desencarnados no plano, que estão no plano espiritual. Então, a pergunta é: como estimular essa sensibilidade, essa intuição? Né? E aí, eu fiquei pensando nessa dedicação. E lembrei, assim, de um pintor, como ele vai aprimorando, né, a sua pintura no silêncio, no dia a dia. E fui lembrando também que a meditação, que o silêncio, que esse voltar-se para dentro de nós é uma forma de nós irmos aprimorando essa nossa intuição, captando melhor esses diálogos do plano espiritual, para que nós possamos ter mais sabedoria para nos, vamos dizer, nos movimentarmos diante dos desafios do nosso dia a dia. E eu lembrei também de uma história que está no livro Jesus no Lar, que Jesus fala assim: limpar o vaso. Então, esses encontros, eles se dão de toda forma. Esses encontros podem ser de espíritos que vêm nos orientar moralmente, espiritualmente, para o nosso crescimento, mas de acordo com a nossa sintonia, com as nossas buscas, podem ser encontros equivocados, que nos, vamos dizer assim,
que nos complicam muito mais pelas nossas próprias buscas. De tal forma que a doutrina espírita diz que existe obsessão de encarnado para encarnado, o que não inviabiliza que esses encontros espirituais sejam também encontros dentro do equívoco, dentro de energias ainda pesadas. Daí se faz necessário, entre aspas, limpar o vaso. Esse limpar o vaso é a oração, a meditação antes de dormir, uma leitura e a própria vida, né? A própria vida, buscar gradualmente e pautando nossa vida, né, nos preceitos da mensagem de Jesus aos poucos. Isso não se dá, né, de forma automática. Então, é necessário limpar o vaso antes de dormir, orar, se preparar, pedir um amparo espiritual, para que os nossos encontros possam ser encontros criativos e que essas intuições sejam intuições que nos ajudem cada vez mais a crescermos espiritualmente. Excelente, o quanto a gente tem de cuidar dos pensamentos, de tudo que antecede esse momento da emancipação da alma. E a importância de uma palavrinha que você colocou na primeira questão, que foi a solidariedade. E a gente depositar essa utilidade para esse aspecto. Nós trazemos aqui uma pergunta, Luciano, da Jeane Lima. Ela fez esse questionamento às 20h14. E ela se refere à questão 414, das duas pessoas se visitarem durante o sono. Isso explica os sonhos de reencontros com entes queridos, encarnados e desencarnados? Esse reencontro é tão real que lembramos com detalhes. Comenta pra gente, Luciano, por favor. Com toda certeza, Jeane Lima. Nós agradecemos a sua pergunta e podemos também responder afirmativamente. Isso acontece com uma certa frequência quando nós temos saudade de alguém, né? Seja alguém já no plano dos espíritos desencarnados, ou alguém que realmente, como os espíritos colocaram, mora num outro país, numa outra cidade, e nós temos saudade. Essa saudade nos coloca em sintonia com esse espírito, com essa pessoa. E essa sintonia pode proporcionar um encontro espiritual, e aí nós, nesse encontro, quando acordamos aqui no estado de vigília, trazemos ou a intuição ou até mesmo uma lembrança daquilo que se passou conosco, conforme o nosso nível de desprendimento, de acordo com o nosso nível de evolução. E aí nós podemos trazer uma contribuição do André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele diz o seguinte, que quanto mais evoluído for o espírito, maior é o nível de consciência dele fora do corpo. Quanto mais embrutecido, quanto, entre aspas, ignorante, no sentido de não conhecer, for esse espírito, é menor a capacidade dele de compreensão da sua individualidade ou das suas características fora do corpo físico. Então, Jeane, essa sua pergunta nos traz essa oportunidade de refletir sobre isso, né? Como que está o nosso nível de consciência fora do corpo? Né? Será que nós já estamos um pouco mais conscientes ou nós ainda estamos embrutecidos? Existe um amigo que recomendou que nós anotássemos o que nós conseguimos perceber durante o sono. E, geralmente, muitos de nós, às vezes, durante a noite, temos um momento assim que acordamos, temos um momento de lucidez no corpo. Depois dormimos de novo. Quando nós acordamos no meio da noite, aquela lembrança está viva. Aí nós falamos, eu não vou esquecer disso. Aí nós dormimos de novo. Na hora que acordamos, logo pela manhã, esquecemos absolutamente tudo aquilo que tínhamos certeza que não esqueceríamos durante a noite. Então, existe uma dicasinha, né? Se a gente acordar no meio da noite com uma lembrança, grava no telefone, anota, escreve. Eu aqui ainda sou analógico, pego um bloquinho, escrevo no papel, e depois eu vou tentar fazer uma análise de como foi a experiência fora do corpo. E isso pode nos dar uma diretriz, né, de como que nós estamos na qualidade de espíritos emancipados do corpo físico.
Muito interessante. Carlos, Oi, sim. me permita só colocar um exemplo dentro disso que o Luciano falou, é bem rapidinho, está no livro Amor e Ódio, do Espírito Charles, pela médium Ivone do Amaral Pereira. E Gaston, que é o personagem principal, ele canta uma música para sua querida, para sua amada, e a Dona Ivone busca ou capta isso em desprendimento. E aí, quando ela volta, Charles diz para ela registrar, ela diz que ela não vai registrar naquele momento, que ela está cansada e que ela não vai colocar isso. E quando amanhecer, ela vai registrar, vai se lembrar. Resultado, amanhece, acontece exatamente isso que o Luciano falou, e ela não registrou a canção, que era lindíssima e que trazia um pouco da história das personagens principais desse livro Amor e Ódio. Só um exemplo. E eu tenho um outro exemplo também, aquele autor do Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach. Eu li um livro dele que ele conta que ele mantinha sempre um caderno com uma caneta ao lado da cama, porque ele despertava muito à noite com aquelas ideias, escrevia, e aquilo ajudava ele a compor os livros depois. Porque se ele fosse deixar para registrar depois, ele não lembrava mais também, né? Então, é muito interessante como é um fenômeno comum, ocorre com todos nós que estamos encarnados, não é? Mas a gente às vezes não dá atenção a isso. E até não faz registro e pode perder informações que podem ser importantes para nós, não é? Para nos conduzir, inclusive. Agora, nós temos uma aqui, Joédala, da Selva Braseiro, que está no Uruguai, ou vive no Uruguai, e ela diz assim: ao comentar com meu irmão, ele tinha sonhado a mesma coisa. Coincidiu o lugar e as outras pessoas presentes. Aí ela pergunta: foi um encontro? Não resta dúvida, né? Selva, ela já se antecipou, inclusive é uma das questões que virão mais à frente, sim, porque nós renascemos com objetivos comuns, e muitas vezes esses encontros são encontros para a gente fazer aquela checagem, né, de como estão os nossos objetivos como grupo espiritual que reencarnamos. Então, foi um encontro, e mais ainda, a espiritualidade provavelmente atuou para que vocês mantivessem essa lembrança. Porque, lembrando, né, Luciano falou de André Luiz vai citar casos no plano espiritual que a espiritualidade tipo que aplica passes para que a pessoa volte com aquela lembrança mais nítida. Veja que, no seu caso, você e seu irmão tiveram o mesmo sonho. É algo para se observar, avaliar, pensar que mensagem, né? Que aprendizado, que conselho essa experiência nos traz. Eu vou aproveitar, já que eu estou com a palavra. Quando o Luciano questionou dos nossos estados de consciência, eu lembrei de Joana, né, no livro Ser Consciente, que ela vai citar, né, um psicólogo que cita 4 estados de consciência, né? Então, um é a do sono sem sonhos, o sono com sonhos, não sei, consciência desperta, alguma coisa assim, consciência cósmica, né? Então, ela vai dizer que esse estado de consciência de sono sem sonhos é aquele estado que o espírito está ainda muito vinculado ao corpo físico, pesado, atendendo só às suas questões cotidianas. Ele não percebe essa sua transcendência. Mas quando ele entra já nesse estágio de sono com sonhos, nesse nível de consciência, ele passa a ter esses encontros espirituais, né? E ela vai dizer assim, se eu estiver errado, você me corrija, ela vai dizer assim que tem desafios que o espírito vai enfrentar, por exemplo, a culpa não é construtiva, mas a culpa, ela demonstra que o espírito já está começando a formar aquele julgamento, aquela autoavaliação. Ele já entra nesse estágio, né, de já conseguir ter essa interação com o plano espiritual. E a partir desses outros níveis de consciência, continua. Perfeito, né? É muito bom isso. Isso mesmo, excelente. Luciano, na 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano de tal.
quero falar-lhe para dizer algo. Isso é possível? Ô, Luziane, é possível, mas não é tão simples assim como parece. Os espíritos, nessa resposta, eles fazem uma distinção muito interessante que eles denominaram o homem e o espírito. Então, vamos procurar entender o que eles estão dizendo. O homem somos nós encarnados na vigília. O espírito, nós mesmos, né, o mesmo ente, fora da influência do corpo em razão do desdobramento causado pelo sono. Então, vamos entender isso. Então, estamos falando de uma individualidade que tem uma face homem e uma face espírito. Os interesses nossos, enquanto homem, no estado de vigília, são muitas vezes diferentes dos nossos interesses enquanto espíritos fora do corpo físico. E se nós formos investigar a origem dessa reflexão, nós vamos encontrar isso em Pitágoras. Olha que interessante. O professor José Herculano Pires, ele fala para nós que o Pitágoras é um dos precursores do Cristo e um dos precursores das ideias espiritualistas. E se nós formos olhar lá, o Pitágoras ensinava a existência da pneuma, que é o que hoje nós conhecemos como espírito, exatamente para distinguir o espírito do homem. Olha que coisa curiosa. A verdade ela é atemporal, né? O Pitágoras diz isso 28 séculos atrás e continua atualíssimo. Então, o que os espíritos responderam a Kardec? Pode ser que o homem queira encontrar determinada pessoa, fazer algo durante o estado do sono do corpo. Ou seja, ele quer sonhar com alguém e dizer alguma coisa para esse alguém. Mas quando esse homem dorme, e segundo os espíritos, o espírito desperta, ele pode ter interesses completamente diferentes. E aí ele não vai cumprir aquilo que o homem queria que acontecesse durante o sono. Ele pode buscar algo muito diferente. Então, se nós compreendermos isso, podemos fazer mais um exercício, né? Será que nós, homens, e nós, espíritos, estamos construindo uma convergência de buscas, de interesses e de necessidades? Ou isso ainda anda muito distante, né? O que nós queremos como homem é muito diferente ainda daquilo que nós queremos como espírito? O grande desafio é nós sermos homens vivendo como espíritos, querendo aquilo que o espírito imortal quer, que via de regra é o quê? A evolução, o progresso, a virtude, a sabedoria, o bem, o amor, a concórdia, a paz, não é isso? E em tempos tão turbulentos como esse que nós vivemos na Terra, despertar o nosso lado espírito é o grande desafio cotidiano nosso. E que nós possamos fazer isso todas as noites. Os espíritos dizem que todas as noites nós treinamos o que é ser espírito imortal vivendo fora do corpo. É exatamente durante a experiência do sono do corpo. Nós nos despertamos espiritualmente e podemos ser melhores também aprendendo, vivendo e trabalhando na dimensão do espírito. Muito bom. Joeda, lá na 417, Kardec volta ao assunto aqui. Pode os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleia? Então, nesse ponto, né, pegando já a discussão de Luciano, é que esses espíritos que vão se encontrar, eles estão voltados para um desejo profundo, né? Que ele colocou o desejo, né, entre aspas, do espírito, né? Da sua essência, né? Sem dúvida alguma. Olha mesmo, os espíritos dizem, sem dúvida alguma, os laços, antigos ou recentes da amizade, costumam reunir, desse modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Então, veja que é um anseio na essência deles, se sentem felizes de estar juntos, né? Aí Kardec, nesse caso, ele faz um comentário, né? Ele vai dizer
que deve entender, pelo termo antigo, se deve entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Provavelmente, com esse exercício, né, que inclusive o Luciano foi dizendo, esse exercício, nós vamos tendo mais lucidez, nossa intuição vai ficar mais apurada e nós teremos uma percepção maior. Então, vamos lembrar, entender essas assembleias, né? Eu fiz uma troca de perceber essas assembleias como famílias unidas pelos laços espirituais. São famílias com afinidade, que ela chamou dos laços da amizade, né? E essas famílias, esses grupos, eles têm uma missão em comum. A gente vai perceber que todos nós, quando nos vinculamos, né? Nos vinculamos às leis divinas, todas elas fluem para a felicidade. Mas essa felicidade é essa felicidade plena, né? Sem máculas, como dizem os espíritos. E nesses encontros, nós nos fortalecemos a tarefa. A gente volta, né, a lembrar que é fundamental, né, a vontade. Não a vontade que Joana chama, né, não a vontade do ego. Né? O ego é a nossa instância psíquica responsável para administrar nossas questões cotidianas. E muitas vezes esse nosso ego está muito vinculado a máscaras, né? Vinculado a modelos de massa, que às vezes está em contraposição à nossa essência espiritual, ao nosso self, à nossa essência. Então, pode ser que eu tenha um interesse do ego, né, um interesse imediatista de encontrar alguém, mas não é um interesse de alma, de profundidade. E, nesse caso, há um interesse de profundidade. E são encontros riquíssimos, encontros refazedores, tal qual aquele sonho, né, que a colega nos repassou, né? É essa a questão. A gente precisa lembrar que essas assembleias também têm planos reencarnatórios, né? Nós estamos unidos nesse conjunto de atividades que levam-nos à plenitude. Excelente. E o quanto é forte quando a gente reencontra aqui na vigília com essas pessoas que a gente se encontra nos sonhos, o quão a gente ratifica esses projetos e essas construções que acabam nos engrandecendo e constatando cada vez mais essa realidade nossa, né, interior. Muito bom, Joedla. Luciano, na 418, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que ele continuava vivo? E, dado o fato, poderia, ao despertar, ter ele a intuição? Conforme aí o critério utilizado pelos espíritos, né, de separar o homem no estado de vigília do espírito no estado de desdobramento, os espíritos respondem que o espírito, nessa condição, né, desdobrado do corpo, ele pode sim ter conhecimento do estado daquela pessoa ali, que é o seu amigo, que é o seu parente, sabendo se ela está viva na matéria ou se o corpo dessa pessoa morreu. É bem possível, ele diz, certamente, ele conseguirá saber o estado dessa pessoa. Mas coloca uma exceção. Uma exceção é quando essa informação for necessária para esse indivíduo como provação. Nessa hipótese, ele não saberá o estado daquele seu ente querido, daquele seu amigo. Mas ele poderá, através da sua percepção espiritual, saber o estado desse indivíduo que ele está aí interessado em saber. Então, assim, a pergunta
é bem clara, né? Ele pode vê-lo e pode conhecer a sua sorte, né? Sintetizando é isso. Muito bem. Nós vamos começar agora a responder as perguntas do chat. E antes disso, eu queria colocar o que a Diana Gomes comentou. Dormi triste ontem. Sonhei que estava na casa de meus pais. Acordei fortalecida, esperançosa. Certeza que minha mãe falecida estava presente. Então, essas coisas acontecem, não é para realmente dar ânimo para a gente. E aqui vai ter outras perguntas que a gente vai comentar aqui ainda, que fala de situação inversa, que a gente tem pesadelo, não é? Mas a gente vai começar aqui com a pergunta da Diuscas, que não tem uma relação direta com o assunto, mas como a gente escreveu um livrinho sobre os passes em espanhol, eu tenho a resposta prontinha aqui. Então, a pergunta dela é essa, olha, poderia explicar o duplo etérico? Então, olha, o conjunto dos fluidos vitais de determinado indivíduo encarnado é chamado de duplo etérico e é responsável pelo equilíbrio entre a alma e o corpo físico, nessa ligação, não é, da alma com o corpo. Ainda que ele possa revestir o perispírito do encarnado, o duplo etérico, pela sua natureza, ele está vinculado ao campo fisiológico e, por essa razão, não consegue afastar-se muito do corpo físico, já que com a desencarnação ele é desintegrado igual que o corpo físico. Então, o duplo etérico está ligado mais ao campo material, tá bem? Aí a gente vai para a pergunta, vamos tirar essa daqui, do Alexandre Rocha, para Joédula. Grande alegria por estar acompanhando ao vivo. Também maratonei e agora estamos sincronizados. Então já alcançou, né? Está acompanhando ao vivo. Aí ele pergunta, Joédula, olha, o álcool atrapalha o desdobramento do sono? E ele agradece. Caro Alexandre, boa noite. Que bom, né? Que a turma está maratonando, chegando, que oportunidade boa de reflexão. Então, Alexandre, o que a gente vai compreender, né, no uso, né, do álcool, né, que exatamente vai dificultar esse estado de desdobramento, né? Quando de desdobramento, vamos dizer, consciente, né? Esse movimento de um encontro consciente, ele vai alterar isso, né? Eu acho que eu não sei me aprofundar mais, então ajudem, Luciano, professor Carlos. Os espíritos têm nos dito que a maioria das pessoas ainda embrutecidas e, portanto, consumindo substâncias psicoativas, durante o momento do sono, o espírito fica como que adormecido também, copiando o corpo. Né? O corpo dorme e o espírito imantado ao corpo dorme junto, né? Uhum. E, portanto, não tem a noção da possibilidade de se desdobrar, não tem noção da possibilidade de buscar algo de diferente fora do corpo, porque ele está ali absorto, dominado pela matéria e pelas substâncias psicoativas que afetam o seu nível de consciência de uma forma muito importante, de uma forma muito significativa. Então, Alexandre, resumindo aí a resposta, o álcool atrapalha o desdobramento, sim, porque o espírito vai ficar entorpecido junto com o corpo e nem vai ter consciência da possibilidade que ele tem de ter uma vida de espírito fora do corpo. Ele confunde espírito com corpo. Ele acha que é só corpo, que é só matéria, que é só homem. E o quanto dificulta qualquer tipo de auxílio. Luciano, oi, diga. Antes da outra pergunta, desculpa, a Ariane Rabelo, né, nossa intérprete, está lembrando aqui que na semana passada perguntaram sobre os remédios e ansiolíticos, não é? Que também tem, como o Luciano acabou de dizer, está relacionado também, não é, com o assunto do álcool. Então, também quando a pessoa utiliza, não é, alguns remédios fortes, então o espírito fica assim como que embotado, como se estivesse realmente dormindo junto com o corpo, né, como o Luciano disse. Não tem a percepção do que está acontecendo, né?
Ótimo. Desculpa, Luz. Nada. Vamos lá, Luciano. A Sônia Guerra, às 20h09. No caso de bicorporeidade, quando o corpo fica parado, lento e a alma se afasta e aparece em outro lugar ao mesmo tempo. É um exemplo de visita espírita? Ô, Sônia, pode ser, sim. Inclusive, nós temos no Brasil o caso do Eurípides Barçanufo, né, que conseguia fazer com maestria a bicorporeidade, e ele não só visitava as pessoas, como chegou a fazer partos. Então, em Sacramento, lá no memorial do Eurípides Barçanufo, existem registros do Eurípides espírito, que se tornou tangível fora do corpo, fazendo partos. Até não sei como é que está o nosso tempo, mas se tiver tempo eu conto rapidinho essa história aqui. Pode falar, sim. Pode ser? O professor Eurípides estava dando aulas em Sacramento, a cidade aqui de Minas Gerais, aonde, então, ele pede licença aos seus alunos e se assenta em uma cadeira, deixa o corpo dele ali um estado semelhante ao adormecimento, né, enquanto os alunos faziam uma determinada atividade ali educativa. E ele despedia dos alunos dizendo assim, olha, vocês façam aí a lição, daqui a pouco eu volto. Então ele ali debruçava o corpo sobre a mesa e depois, uns tempos depois, ele voltava e continuava a aula. Enquanto isso, bate à porta da escola, o Colégio Allan Kardec, um senhor, assim, desesperado, procurando pelo Eurípides, porque ele era também parteiro, né? E dizendo que a esposa dele estava com dificuldade no parto, que a criança poderia morrer, que a situação era muito grave, que a parteira não conseguia dar conta, né? E aí nós estamos lá no início do século XX. E o Eurípides, então, vira para aquele jovem e diz assim, olha, fique tranquilo, a criança já nasceu, eu já estive lá, a criança está bem, a sua esposa está bem, já fiz o parto. E aí o jovem não acreditou. Falou, professor, o senhor não quer me ajudar? Para ir lá na fazenda, de onde eu vim, aqui no desemboque, só existe uma estrada. E eu vim aqui numa charrete, e se o senhor tivesse ido, eu tinha encontrado com o senhor, ou indo ou vindo. O senhor não foi lá, professor. E aí ele ficou bravo. E o professor Eurípides, com todo carinho, né, com toda empatia, resolveu ir com o jovem até a fazenda. Subiram ali naquela charrete e horas para chegar na fazenda, quando chegaram lá, as pessoas da fazenda disseram assim, professor Eurípides, o senhor aqui novamente? Que bom que o senhor voltou. Ou seja, né, ele tinha feito a bicorporeidade, tinha se tornado tangível, realmente ajudou no parto, e as pessoas da fazenda deram testemunho da presença dele lá, né? E aí o jovem acreditou no professor, né? Nós temos aí uma visita espírita de inquestionável validade. Isso aí, muito bom, Luciano, foi muito bom lembrar esse caso, né? E aí a gente vê que o espiritismo não trata de forma nenhuma de fantasia, tem exemplos concretos do que acontece, e Kardec chamou atenção para a gente. Hoje nós estamos aí falando do aniversário de Kardec, não é? Que nasceu 3 de outubro de 1804, e era de um bom senso, e ele coloca claramente, na ausência dos fatos é natural a dúvida. Então, agora, quando os fatos evidenciam, então a gente tem ali a prova, né, a evidência. E o espiritismo apresenta as evidências, né, Luciano? Aí os fatos são a base da ciência espírita, não é isso? Agora, olha, ainda a respeito daquela questão, né, da pergunta da semana passada dos antidepressivos, nós apresentamos a pergunta a um amigo nosso, que vocês já devem ter visto por aqui, o Romero de Matos Esmeralda, que é médico, e ele disse assim, a pergunta foi da Ângela Jucá Sancho, o uso de remédio antidepressivo pode dificultar a saída do espírito para o mundo espiritual durante o sono? E aí o Romero respondeu, pode sim, dependendo da impregnação que o medicamento possa deixar no perispírito. Sabemos que as drogas, os opiáceos, podem deixar o espírito também torporoso ou mesmo comatoso pela influência sobre o perispírito. Então, está lá publicado no nosso Telegram, né, essa resposta do nosso querido Romero. E aí nós vamos para a próxima pergunta, então.
sou eu mesmo aqui, não é, Lu? A Leninha Franco, ela pergunta assim, olha, a intuição pode ser o resultado de assimilação? Talvez ela esteja querendo perguntar relacionado com o desprendimento, esteve lá no mundo espiritual, encontrou, assimilou, não é aquela... E aí tem depois a intuição. Eu acho que é nesse sentido, Joedla. Uhum. A intuição, ela é o resultado, né, de... Podem os espíritos vir conversar conosco, e realmente é necessário que haja essa assimilação, essa sintonia, esse entendimento da mensagem, não apenas a partir dos nossos conhecimentos nessa existência, mas se abrem para os nossos arquivos do inconsciente, em que nós vamos entender, interpretar e trazer esse conhecimento. E essa intuição, né, o que a gente vai vendo aqui hoje à noite, é que ela pode ser cada vez mais aprimorada, porque nós estamos nos percebendo como seres conscientes, e que esses encontros espirituais podem ser um suporte, uma orientação para nós. Entretanto, nós somos seres autorresponsáveis, não é? Vêm as intuições, mas pelo livre-arbítrio nós avaliamos se vamos acolhê-la, se vamos aceitar essa intuição ou não, né? Porque nós temos o livre-arbítrio e tem em nós, como espíritos conscientes, a lei da autorresponsabilidade. Pode um espírito nos intuir, conversar conosco, mas nós agirmos em conformidade é uma decisão nossa, uma responsabilidade nossa. Isso que eu quero dizer. Que esses encontros, eles não servem para gerar uma dependência nossa. Eu só vou fazer tal coisa, depois tentar ouvir os espíritos, e aí não é esse o objetivo. Esse objetivo é o amparo, né? Então, nós estamos cuidados, estamos amparados. Precisamos perceber isso. Os mentores espirituais entendem os desafios reencarnatórios que todos nós vivemos. E esses encontros são para nos fortalecer, né? Aquele movimento de dizer, vamos, segue. Mas você é responsável, você tem o livre-arbítrio. Excelente, Joedla. E você destaca sempre o autoconhecimento. A importância da gente perceber isso. Porque os sonhos também, eles desvelam muito de nós. Eles têm muitas coisas que são nossas e não necessariamente são encontros, são criações mesmo e o extravasar do nosso mundo íntimo, desconhecido ainda. Luciano, a Ana Lúcia Brolho coloca assim, boa noite. Às vezes me acontece de ter a sensação de já ter vivido um determinado momento ou cena que está acontecendo novamente no presente. Isso pode ser lembrança de um encontro em sonho? Ana Lúcia, boa noite, muito obrigado pela sua pergunta muito rica e recorrente. É conhecida também em outras plagas como o déjà vu, né? É como se você se relembrasse de algo que você já viveu. Então, pode ser sim uma experiência que você traz da dimensão fora, né, da terceira dimensão aqui física, da experiência durante o sono, mas pode ser também uma lembrança de uma existência anterior. Né? Você pode estar trazendo da sua memória espiritual algo que você já viveu. Nós vamos, por exemplo, verificar com o Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, que a lembrança, o registro na memória, depende da duração e da intensidade daquele evento. Tudo que tem duração e intensidade, via de regra, nós registramos dos nossos arquivos espirituais que podem voltar. Podem voltar durante o sono e podem voltar também espontaneamente durante a nossa vida de relação. Mas aí dentro do contexto do programa de hoje, você pode, enquanto espírito, fora do corpo, ter passado por aquela experiência e quando aquilo acontece aqui na dimensão física, você relembra alguma coisa semelhante que aconteceu no mundo espiritual e faz uma associação de ideias. E ainda tem aquela questão de tempo e de espaço. Os espíritos nos dizem
que a percepção de tempo e espaço do espírito é completamente diferente da percepção de tempo e espaço do homem, do encarnado. Né? Então, nós temos aqueles fenômenos de premonição, de presciência, que nos é dado saber algo que já existe na dimensão espiritual, mas que ainda não se materializou. E quando materializa, nós constatamos, isso eu já sabia de alguma forma, isso eu já percebia de alguma forma. Pode ser esse fenômeno, então, de pré-cognição, pré-ciência, pré-cognição de algo espiritual que depois se torna aqui um fato no universo dos encarnados. Então, a sua pergunta é muito rica, daria quase um outro programa. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Sônia Guerra, ela está sendo recorrente, viu, Sônia? A resposta a essa pergunta e a outra que você vai fazendo é similar à que você já teve com a pergunta anterior. O fenômeno da ubiquidade é uma forma de visita dos desencarnados com encarnados? Pode ser, né? Depende da condição do espírito, mas ele não precisa ter um fenômeno de ubiquidade para visitar ou encontrar o encarnado, tá certo? Aí tem a outra sua que está relacionada também, a gente tira aqui, já vamos resolver, porque está bem relacionado. Olha, podemos dizer que quando há o efeito da materialização por parte de médium para se comunicar com os vivos, é uma forma de visita espiritual? Os espíritos se materializarem e virem aqui estar conosco, é uma forma de visita espiritual, lógico, né? Inclusive materializando para a gente ver. Na própria pergunta já está a resposta, certo? Aí nós vamos então para Joedla, da Andréia de Belli, que é de Copacabana, Rio de Janeiro. Boa noite, irmãos. Gostaria de perguntar, sou espírita, faço minha prece à noite e já me livrei de vícios, mas tenho pesadelos por vezes horríveis. Como explicar? Andréa, boa noite. André, isso é uma questão, assim, eu vou responder uma ideia bastante geral, né? Mas cada caso é um caso, não é? Veja bem, a gente começa, como você coloca, né? Todos nós somos espíritos em processo de crescimento espiritual, de evolução. Então, nós começamos a nos trabalhar, né? Começamos gradualmente a nos conhecer melhor, a trabalhar nosso egoísmo, nosso orgulho, mas não significa que isso vai ser resolvido rapidamente ou nessa encarnação. É um processo. Não estou dizendo que é o seu caso, eu estou olhando de uma forma geral, tá certo? Eu não tenho essa condição. Então, é um processo que isso vai gradualmente, a gente vai se trabalhando e gradualmente a gente vai, nessa encarnação ou em várias, né? A gente vai chegando a um equilíbrio espiritual. Um outro ponto é que nós temos, né, alguns estudiosos da psique diz que no nosso inconsciente nós temos, né, muitas experiências armazenadas. E esses sonhos, às vezes horríveis, são experiências que precisam ser retrabalhadas, ressignificadas. Então, a gente vai chegando a esses pesadelos e vai trabalhando, acolhendo, né? Apesar que devem ser muito difíceis. O que eu diria, André, depois se alguém quiser também comentar, obviamente, continue no seu processo, não desista. Eu acho que eu diria um conselho: faça a sua opção por amar. E a partir daí, siga. Nas horas que forem difíceis, peça o apoio espiritual que a gente viu hoje à noite, né? Que pode vir até durante os nossos sonhos. E siga resoluta. E, gradualmente, essas sensações difíceis, dolorosas, elas tenderão a acalmar. Mas não desista. E não desista das suas preces, mas preces suaves. Sem desespero, preces suaves, vá se entregando. E tenha certeza do amparo espiritual nesse seu processo, né? Nessa sua nova caminhada. Muito especial a sua resposta, Joedla.
Luciano, o Antônio, quando a Joyda estava comentando a questão 417 sobre a Assembleia, sobre as reuniões, ele faz essa pergunta. Pegando carona no que a Joyda disse, seria possível pessoas que frequentam um centro combinarem de irem socorrer ou prestarem socorro a um irmão em necessidade durante o sono? O Antônio, é possível sim. E existem equipes espirituais que, inclusive, se especializam nesse tipo de assistência. Nós temos relatos aí em André Luiz, temos também aqui na Psicografia Mineira do João Nunes Maia, um livro muito curioso, atribuído ao espírito Lancelin, que ele conta exatamente o livro inteiro, as experiências de um grupo de socorro que se reunia exatamente para fazer esse tipo de atendimento. Há muitos registros, o Antônio, desse trabalho feito. Só que os espíritos nos alertam o seguinte: para nós sermos úteis de verdade como espíritos emancipados do corpo, nós já temos que ter um nível de bondade e um nível de sabedoria que não é fácil de encontrar na Terra. O Lancelin diz que são raros aqueles de nós que já estamos qualificados para essa tarefa. Ele diz que a maioria de nós atrapalha muito. Então não é muito simples da gente conseguir. Então, respondendo você, Antônio, é possível? Existem grupos especializados nisso, mas poucos trabalhadores já qualificados para essa tarefa. Muito bem, nós temos uma aqui da Gilza Pereira. Queria comentar, se vocês quiserem comentar alguma coisa rapidamente, que o tempo está terminando, tem ainda 8 perguntas além dessa. Sou católica, mas queria saber como receber uma carta de meu filho que eu perdi há pouco tempo. Olha, Gilza, não é simples receber cartas, não é? O Chico Xavier ele tinha essa capacidade, não é, mediúnica, e então recebeu carta para várias mães, inclusive tem até um filme, As Mães de Chico, né, agradecidas a ele por tudo isso. No entanto, nós estamos tratando aqui, olha, Gilza, justamente do nosso desdobramento durante o sono. Então, se for permitido pela espiritualidade, você pode orar, pedir ao seu anjo da guarda, ao anjo da guarda do seu filho, porque ele continua tendo o anjo da guarda mesmo depois de desencarnado, que se for possível você possa visitá-lo onde ele estiver, ou ele vir visitar você durante o sono para vocês se encontrarem. E aí, quem sabe, um belo momento desse, você desperta com aquela sensação desse encontro, não é? E é uma espécie de consolo, normalmente, que a gente tem. Então, tem muita coisa que a gente não depende dos médiuns. São coisas naturais da nossa vida e que, se realmente for bom para você e bom para ele, então a espiritualidade proporciona esse tipo de encontro. É ou não é isso, gente? Tudo bem? E se a carta tiver que vir, né, ô Carlos, os espíritos vão arrumar um jeito dessa carta chegar a ela de forma espontânea, não é mesmo? Exatamente. Aí acontece às vezes, eu mesmo já recebi, não é? Para um parente, um filho do meu irmão desencarnou num acidente horrível, e passado um tempo ele mandou um recadinho para o pai, não é? Ele já tinha se manifestado antes, através de outra pessoa, e mandou um recadinho. Pode acontecer, mas foi espontâneo, ele não pediu, não procurou, e veio. Eu não estava nem pensando no assunto, estava concentrado em outro, e de repente veio a comunicação. Então, de fato, pode acontecer, como o Luciano disse, não é? Então, vamos ver aqui para a Joedla Schellen Benites, colocou assim: podemos, através do sonho, conhecer e falar com um filho que ainda não nasceu? A resposta é sim, e isso deve ocorrer mais do que nós imaginamos, porque há um momento de preparo, né? Antes daquele espírito reencarnar, há todo um momento, há todo um preparo. Há um preparo de um plano reencarnatório, né? Quando nós fazemos o nosso plano, provavelmente já fizemos, né, esse compromisso com esse espírito, mas quando estamos reencarnados, aí vai chegar aquele momento e a gente se prepara. E ocorrem, sim, os encontros. Tem outra bem similar aqui, não é? Então,
a essa aqui, olha. Seria possível encontrar no sonho o espírito de minha mãe, que eu creio que desencarnou, né? Há 41 anos? Joédla, novamente. Comigo? Então, eu acho que a gente sempre tem esse desejo de encontrar, de abraçar. Sim, querida Maria Cristina, sim. Provavelmente vocês não precisam encontrar, ela pode emanar para você esse amor. Você pode emanar para ela. Não necessariamente que ela está lá, né, lá, aqui é só uma forma de dizer, onde ela está, não necessariamente vamos promover o encontro, mas há a emanação, né? Então emane esse amor, emane essa gratidão, e na hora oportuna você terá, por exemplo, uma prova, né, mais material. A gente às vezes sente essa necessidade, e é compreensível, muito compreensível. Sobre a primeira pergunta, tem 2 livros do Manuel Filomeno de Miranda. Nas Fronteiras da Loucura e Transição Planetária, os pais se encontram com os filhos que virão. Luciano, a Sônia pergunta: é possível não pertencermos à família na qual reencarnamos e, em sonho, dependendo da situação, visitarmos a nossa verdadeira família no plano espiritual? Sônia, os espíritos nos ensinam que nós temos uma família corporal e uma família espiritual. A família corporal é vinculada pelos laços físicos, genéticos, e a família espiritual pela afinidade. Então, se nós nos reunimos enquanto família espiritual, estejamos no corpo ou fora dele, encarnados, em sonho ou desencarnados, os laços de afinidade vão nos aproximar. E nos aproximando, nós vamos conviver com esses entes queridos que pertencem à nossa família espiritual. Por quê? Os laços da família espiritual, eles são indissolúveis, eles se fortalecem, enquanto os laços da família material, eles desaparecem junto com o fim do corpo, né? Então, para que você possa buscar esse contato com a sua família espiritual, é só você entrar na sintonia da afinidade com esses entes seus queridos, estejam eles onde estiverem. Muito bem. O nosso tempo está quase acabando, gente. Tem aqui a resposta simples para isso. Sonho estudando e assistindo palestras, só que a comunhão é através do pensamento. A disciplina é de tal forma. É normal ou depende do condicionamento pessoal? Depende de cada pessoa. Não é? A comunicação se dá por múltiplas maneiras, não é? E a gente pode, como a Joédla falou ali, a gente irradia, a gente faz uma emanação espiritual e a pessoa recebe. O pensamento tem a velocidade da luz. Não é mais do que isso. A maior velocidade do universo é do pensamento. Então, lógico que sim, viu, Verônica? Pode mesmo. Aqui tem uma outra também que está... deixa eu tirar aqui. Aqui, olha... boa noite a todos. Quando eu sonho com uma pessoa, ela também se lembra do sonho? Pode lembrar, como pode não lembrar, não é? É muito difícil a gente saber isso aqui. Vai variar também de caso para caso, tá certo? E agora vamos lá. E por falar em Romero, quando ele estará aqui conosco, não é? Vamos trazer o Romero novamente, com toda certeza, não é? E aí vamos à penúltima pergunta, Joédla. Carlos Frederico, não sei pronunciar, o Dozer. Só me sinto... Eu vou pedir, pessoal, olha, não adianta colocarem mais perguntas, viu? Não vai dar mais tempo de responder. Só me sinto eu mesmo quando sob o efeito de um pouco de álcool. Nestas condições, me sinto liberto de minha consciência extremamente rígida. O que isso significa? Quer comentar, Joédla? Então... eu vou comentar, mas vou passar para vocês, eu só vou começar. Tá. Então, o álcool, ele pode gerar esse efeito, né, desse você se tornar mais expansivo, ou ao contrário, ou você se tornar mais calado, mais silencioso. Depende da pessoa, né? E assim, para trazer para o nosso estudo, eu acho que volta para o que Luciano já comentou, né? Não significa se você se sente mais livre, mais expansivo, isso vai ocorrer espiritualmente numa expansão maior. Não. Mas passo para vocês
né, trazerem maiores contribuições. A gente tem que tomar muito cuidado com a dependência, não é? E então a pessoa, no caso, não é? E aí é muito bom você ter colocado a pergunta, viu? A gente agradece, inclusive, a confiança de colocar a pergunta. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, você é você mesmo, sem necessidade disso. E precisa ser você mesmo, sem necessidade de qualquer subterfúgio que seja. Então, é uma questão também, não é, de nosso treinamento espiritual. A gente consegue se sentir bem quando a gente ora, faz o bem para o semelhante. A gente é a gente mesmo quando a gente está fazendo bem para o próximo, pode ter certeza disso. Que a gente se sente muito bem nessa situação, não é? E não ficar dependente. Tem gente que só se sente muito bem quando come muito, mas isso está viciando as células, está causando um transtorno, pode até desencarnar antes, porque está comendo demais, está prejudicando o organismo. Então, não deixa de ser vício, viu? Na colocação. Se você... E isso é dos estudos. Se a pessoa toma todos os dias e ela precisa tomar para se sentir bem, ela está viciada e precisa recorrer naturalmente, não é, a um profissional ou aos alcoólicos anônimos e encontrar um caminho para se libertar disso. Nós não precisamos disso, tá bem? Isso mesmo. Luciano, a pergunta da Gláucia. Meu filho de 7 anos, de uns tempos para cá, vem acordando durante a noite e volta a dormir. Comentou que está vendo o corpo dele deitado. Isso é desdobramento? Sim, é um desdobramento. Existem pessoas que relatam até a queda no corpo, né? Que elas percebem que estão desdobrando e de repente voltam para o corpo assim assustadas e caem no corpo e sentem a queda. Então, é uma experiência, sim, de desdobramento que pode ser trabalhada para que a criança não assuste, né? Se falar para ela que é um processo natural, né? Que acontece com todo mundo e com ela está acontecendo também, mas tem um fim útil, que ela vai aprender que ela não é só um corpinho, né? Ela é um espírito, uma consciência que pode se desdobrar do corpo. Até, Luziane, aconteceu um caso curioso que nós atendemos aqui, onde a criança se via no teto do quarto da casa. Aí ela olhava para baixo, via o corpo e ela começava a chorar, desesperada, que ela não sabia o que estava acontecendo. E a criança mais ou menos nessa faixa etária, que a gente sabe que a faixa etária é onde a encarnação vai se consolidar, né, por volta aí dos 7 anos. Mas esse espírito era um espírito que já era capaz de compreender o fato. Então nós explicamos isso para a criança, ela entendeu e depois disso não teve medo mais. Continuou desdobrando, mas não chorava, não era mais motivo de pânico para a criança ou para a mãe. Muito bem. E tanto a mãe, né, pode recorrer e ensinar o filho a orar para o anjo da guarda. Não é? Porque isso mesmo, desdobramento sempre buscar ajuda, né, Carlos? Não é, Luciano? Com certeza. Muito bem. A última pergunta para a Joedla, então. Minha mãe faleceu há 3 meses. Já existe possibilidade de receber contato? Há possibilidade, dependendo de como foi o desencarne, como estava o preparo espiritual dela, dela como espírito, se ela já vinha nesse processo de acolhimento, da transição, então há possibilidade de receber contato. Nós só não podemos dizer, né, sim, ela já está em condições, não sei, mas o que nós podemos dizer é vibrando sempre por ela, pela readaptação dela ao plano espiritual e no momento oportuno, não pelo nosso desejo apenas, mas se isso for para um grande benefício maior, que ela possa trazer uma mensagem, um sonho. Às vezes a gente deseja tanto uma mensagem e a espiritualidade nos compreendendo, a gente abre um livro de mensagem espírita e lê uma mensagem, é como se estivesse falando para a gente. Às vezes a gente está tão ansioso por uma mensagem, ouve uma palestra e sente, é como se aquela palestra nos respondesse. Então, assim, abra-se, porque existem muitas formas de você ser consolada, de você se sentir apaziguada nesse momento de adaptação, do retorno da sua mãe ao plano espiritual.
Nós gostaríamos de agradecer imensamente a Joedla, ao Luciano, pelas respostas, pelas reflexões que nos trouxeram, ao Carlos por essa oportunidade aqui de aprendizado, as nossas queridas intérpretes, diante da sensibilidade de nos transmitir esta mensagem, a cada um de vocês, cada um que esteve aqui presente, que trouxe a sua contribuição. Esse estudo foi muito especial por conta da sua presença, trazendo perguntas, comentários, participando aqui conosco. Esses nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. O estudo está disponível também em podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca do nosso estudo, basta que a gente acesse o Telegram, @estudo_LE_FebTV. Para encontrarmos todo o conteúdo do estudo, basta que acessemos o site www.febtv.com.br/estudo-LE. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Livro dos Espíritos, aqui às segundas-feiras, às 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, às terças, às 20 horas. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre às quintas, às 21h30. Apoie a FebTV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. No próximo estudo, vamos seguir com a segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8º da Emancipação da Alma, com o tema Transmissão Oculta do Pensamento. Perguntas 419 a 421 e letargia, catalepsia, mortes aparentes. Perguntas 422 a 424. Um abraço enorme, gratidão a todos e até lá. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FebTV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.